Glória a Deus, esse Deus maravilhoso que nos chamou à salvação, nos dá numa noite como essa a alegria de participarmos da ceia cultuando o seu santo nome. Sua liturgia, você deve ter notado que nós fomos conduzidos por toda ela a trazermos à memória a ceia. É por causa da ceia, o que ela significa, que nós podemos adorar esse Deus de amor. É por causa da ceia, ou do significado da ceia, que nós confessamos a Deus com a certeza de receber perdão. É por causa da ceia e a salvação que ela testemunha, que nós podemos louvar, podemos cantar com alegria o Deus da vida. E a ceia também nos permite ouvir o Deus da graça, o Deus que fala ao nosso coração. A oração do salmista, no Salmo 119, no verso 95, é a seguinte: os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. O Salmo 119 é uma expressão contínua de confiança em Deus através de pequenas orações, sempre fundamentada na palavra, naquilo que Deus diz. E esse verso 95, ele diz que sabe, ele entende, ele percebe que aqueles que não creem em Deus estão sempre trabalhando para que, de alguma forma, influencie-o para que ele se perca do caminho, para que ele fuja do caminho, para que ele peque contra Deus. E a resposta que ele entende para isso, o caminho para responder a essa influência negativa dos que não creem em Deus é atentar para a palavra de Deus. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Orar por você, para que Deus te dê uma mente atenta, cativa à exposição da palavra nessa noite. E orar por mim, para que eu seja fiel a essa exposição nessa hora, naquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Então, um instante de oração silenciosa e intercessória. Pai, nós confiamos na Tua graça. Só ela nos deu vida e continua nos sustentando. Nós confiamos na Tua graça porque é por causa dela que somos perdoados. A Tua graça nos leva a Te adorar, louvá-lo com tudo que somos e temos. É a Tua graça que fala ao nosso coração a vontade do Pai. E é por isso que nós Te pedimos, Senhor, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Portanto, leva cativa a nossa mente à voz do Teu Espírito, para que toda a influência que temos sofrido de um mundo que não crê e não quer adorar ao Senhor, possa ser jogado fora. E somente aquilo que é do coração do Senhor venha para o nosso coração. E para isso, eu preciso do Senhor, Pai, para anunciar essa verdade com alegria, com convicção, com fidelidade. Por isso eu peço por mim. Usa-me por Tua graça e para a Tua glória. Amém, Senhor. A esposa dá a notícia ao marido: meu amor, estou grávida. E ele fica saltitante, porque esse era um desejo dos dois, aguardado por muito tempo. E finalmente podem dizer: obrigado, Senhor.
dia de júbilo, dia de alegria, dia de sonhos, dia de planejamentos, virá uma criança. Nasce o bebezinho, lindo menino, a cara do pai, dizem. Mamando vorazmente, testemunha que ama a vida e que quer desfrutá-la como presente que recebeu. Os dias passam, ele vai crescendo, mas tem algo errado. Ele não enxerga. De imediato, a reação dos pais é: meu Deus, por que isso aconteceu conosco? Não encontram resposta. Sem respostas, resignam-se em cuidar desta criança que precisará de ajuda pelo resto da sua vida. Há um fator muito positivo nesse cenário. A criança é extremamente alegre, extremamente inteligente, possui uma memória fenomenal, aprende tudo rapidamente. Isso será muito importante para quem vive no mundo mau, para quem vive no mundo que quer destruir a sua vida. João capítulo 9 pode ser muito bem a história dessa pequena introdução que eu fiz. Um cego de nascença é encontrado por Jesus e seus discípulos e é curado de forma milagrosa, experimentando o poder da graça de Deus. Abra sua Bíblia e nós vamos fazer leitura a partir do verso de número 13. Encontros da Vida é a série que nós temos refletido nas últimas semanas. Nós já tivemos 2 sermões: encontro consigo, o encontro com a sociedade e hoje o encontro com a religião. O objetivo dessa série é nos fazer refletir sobre os nossos relacionamentos, da perspectiva cristã, do Evangelho, do encontro com Deus, como que nós estamos vivendo o nosso relacionamento com a gente mesmo, como que a gente se dá no relacionamento em sociedade, como hoje nós veremos, a religião faz parte da nossa vida. A partir do verso 13, peço que você acompanhe a leitura. Para quem não ouviu as outras mensagens e assim desejar fazê-lo, nós temos tanto o canal no YouTube, IPBSB, como pelo aplicativo da igreja, que você pode baixar tanto para o iOS quanto para o Android, gratuitamente. E lá estarão disponíveis as mensagens anteriores. Diz assim a palavra do Senhor, e eu peço que você ouça atentamente. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu aos olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem? Interrogai. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu. Já vô-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é estranho, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Até aqui, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa seguir na exposição. Assim como cego, muitas pessoas têm várias perguntas sobre o porquê a minha vida é desse jeito, por que eu estou aqui nesse mundo, qual o objetivo da minha vida, que propósito há para a minha existência. E como cego, muitos acabam descobrindo a necessidade que tem do Deus Criador, daquele que o criou, daquele que sustenta e dirige a sua vida. Quando nós olhamos à nossa volta e, com um olhar crítico, percebemos como que a sociedade vai conduzindo as coisas ao nosso redor, percebemos que somos influenciados, geralmente, na grande maioria das vezes, para o mal. A sociedade como um todo, na sua estrutura caída por causa do pecado, ela quer tirar proveito da minha vida, ela quer me tornar um robozinho, uma marionete, ditar como eu devo viver, o que eu devo comprar, o status que eu vou conquistar com aquilo que eu tenho, não valorizando a pessoa como imagem e semelhança do Deus Criador, muito menos preocupado em ajudá-la a ser melhor como ser humano parecido com Cristo. Quando as pessoas estão meio perdidas e querendo identificar ou reconhecer e entender o seu propósito de vida, muitas vezes elas buscam na religião. Elas buscam uma religião para encontrar o propósito da vida. E nesses versos de 13 a 34, nós vamos encontrar o registro desse homem, ex-cego, que está agora diante de religiosos, conversando, e, na verdade, ele sendo o tempo todo inquirido, porque eles querem entender o que aconteceu na vida dele, e muito mais preocupados com a obediência à lei que Jesus quebrou, do que com o homem transformado, liberto, curado. E eu entendo que esse texto traz para a gente informações importantes para a gente identificar se o nosso relacionamento com Deus ele está pautado, fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, que manifestou a sua graça ao nos salvar, ou se nós estamos buscando um relacionamento com Deus pautados na religião, na lei. Então, eu preciso definir algumas palavras que eu vou usar aqui. Algumas palavras que estão no texto e outras que não estão. Fariseu. O que significa fariseu? Literalmente, fariseu é separado. Fariseus são os que faziam parte de um grupo religioso dos judeus, geralmente homens leigos, provindo de camadas da sociedade, principalmente artesãos e pequenos comerciantes. Eles seguiam a lei de Moisés rigorosamente, o Pentateuco, dando destaque para os 10 mandamentos e, derivando dos mandamentos ou da lei, 613 outros mandamentos. 365 negativos, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. 248 positivos, faça isso, faça isso, faça isso. Já pela definição
desses 613 mandamentos, já percebemos que eles estão muito mais focados na lei, não faça, não faça, não faça, do que naquilo que a gente deve fazer. Muito mais atentos ao negativo do que o positivo. Para o fariseu, a estrita observância da lei, a oração e o jejum provocariam a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Não Jesus Cristo, Jesus, como eles aqui, mas a vinda do Messias. Então, se o judeu observasse estritamente a lei, orasse, jejuasse, então o Messias viria como ele era esperado. Sinagoga. Nós vemos no texto que esse homem é expulso. Ele é expulso de um lugar, de uma comunidade, era a sinagoga. A sinagoga, ela substituiu o templo como casa de oração. Os judeus se reuniam na sinagoga para orar, para ouvir a pregação da palavra, a leitura das Escrituras. E a sinagoga surge no tempo do exílio, porque eles não tinham mais o templo para isso. Então surge um local onde adultos, crianças adoravam a Deus, oravam, estudavam as Escrituras. Você pode ver isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 30, quando Jesus chega na sinagoga, toma o texto, lê e interpreta. Lei. Lei é usada nesse texto. Lei é a vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamentos, preceitos, atos, testemunhos. Então, quando se fala em lei, você deve pensar nisso, na vontade revelada de Deus para o ser humano. É lógico que na Bíblia você vai encontrar leis se referindo ao Pentateuco, leis se referindo aos 10 mandamentos, leis se referindo ao Antigo Testamento como um todo. Mas aqui, para nós, lei significa, no contexto que nós temos do texto bíblico lido, é a vontade de Deus revelada aos seres humanos que deve ser observada por cada um de nós. Jesus veio cumprir a lei. Mateus, capítulo 5, parte da nossa leitura recente do plano bíblico, verso 17, ele diz que veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei porque nenhum ser humano consegue cumprir a lei. Então, Jesus vem, cumpre a lei, para que eu, quando creio em Jesus, entrego a minha vida a Ele, estando unido a Ele, tenha condições de cumprir a lei. Mas mesmo que eu não consiga 100% da minha vida cumprir essa lei, quando eu peco, quando eu descumpro a lei, eu estou confiado na minha união a Cristo, que cumpriu por mim. Então não sou mais condenado, porque Ele cumpriu por mim. Para o fariseu, tinha que se cumprir a lei. Era a única forma de ser aceito por Deus. Mas como a lei não pode ser cumprida, Paulo vai dizer mais à frente, quando ele escreve a sua epístola, que a lei tem o objetivo de preparar o caminho para o Evangelho. A lei diz para mim e para você, você é pecador, não tem condições de cumprir. Então você precisa de alguém para cumprir para você, ou que te ajude a cumprir. Então nós vamos para Cristo. A lei nos leva a Cristo. Paulo diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mais duas designações. Religião. Religião não é uma palavra em si pejorativa, negativa. Mas aqui eu queria que a gente estivesse atento a esse significado. Há duas definições, ou dois usos, é melhor dizendo assim, para a palavra religião. Religião como a iniciativa do ser humano de fazer algo que lhe permita ser aceito por Deus. Então, nós temos no mundo religiões onde a pessoa faz aquilo que ela entende que vai dar condições de ser aceita por Deus. John MacArthur vai usar o termo religião humana ou religião das obras. Joseph Angus vai usar a expressão religião natural. Toda tentativa do ser humano de reconciliar-se com Deus baseado na sua própria dignidade, naquilo que ele faz, naquilo que ele cumpre. O pecado, como separou
o homem de Deus, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, busca desesperadamente ser reconciliado com Deus. E quando ele faz isso, confiado nele, no que ele tem de desempenho, de performance, é uma religião natural, ou uma religião das obras, ou uma religião humana. Queridos, essa religião é um peso. Porque sempre exige mais e mais e mais, e você nunca vai conseguir. Nunca. Mas existe outro uso da expressão religião. Religião divina ou religião da graça, expressões utilizadas por John MacArthur, ou religião revelada, Joseph Angus usa assim. A religião da graça, ou a religião no seu uso positivo, significa a iniciativa de Deus de agir para perdoar e aceitar o ser humano, reconciliando-o consigo. Então, religião da graça é toda ação divina que providenciou um meio para que aquele que está em pecado, morto em seus delitos, seja reconciliado com ele, receba nova vida, vida eterna e abundante. Nesse sentido, nós podemos sinonimizar religião de evangelho. Evangelho é a resposta de Deus à perdição humana. Jesus é o evangelho. Jesus é pura graça. Então, o evangelho vai exigir de mim e de você humildade, confiança, entrega total. Porque tudo vai ser feito por ele, Deus. Deus providenciou alguém para morrer no seu lugar e te reconciliar com Deus. Deus providenciou graça, Deus providenciou fé, Deus providenciou arrependimento, Deus providenciou uma nova vida. Ele faz tudo. Quando eu falar em religião aqui, ou religioso, eu estarei usando o sentido negativo. E você vai perceber que os fariseus, eles são religiosos no sentido da religião das obras. Por isso que é importante eu trazer esse esclarecimento aqui para você. Eu quero olhar com você, e peço que você agora acompanhe no texto bíblico, o relacionamento desse homem, antes dele ser curado e depois de ser curado, com os religiosos, ou com a religião, ou com o judaísmo, que era aquilo que ele seguia. Então, antes dele ser curado, antes do milagre de Jesus na vida dele, como era o relacionamento desse cego de nascença com a religião ou com os religiosos? Verso de número 18. Eles fazem uma pergunta. Na verdade, eles mandam chamar os pais do que fora cego, porque eles não acreditam que ele era cego, por isso chamam os pais. E a pergunta é, por que eles não conhecem alguém que era cego, era da comunidade, fazia parte da sinagoga e ficava pedindo? Era alguém que esmolava. Por que eles não o conheciam? Isso prova, para mim, que o relacionamento do cego com os religiosos, com a religião da sua época, da qual ele fazia parte, era um relacionamento de quem era ignorado, de quem era indiferente. Não havia uma preocupação por parte dos religiosos com ele, porque nem sabiam quem ele era. Tanto que perguntam para ele e depois pedem os pais para que vão lá para confirmar se realmente ele era cego de nascença. Esse era um homem desprezado pela sua igreja. Os fariseus não se preocupavam com o cego. Aqueles que existiam para levar esse homem a adorar a Deus e viver, mesmo em meio à sua dificuldade, porque era cego e totalmente limitado, dependente das pessoas, não experimentou, não conheceu esse Deus de amor. Então o relacionamento dele era um relacionamento de desprezo. Como pode a igreja local não conhecer aquele que estava sempre pedindo à porta? Como? Isso mostra que não se preocupavam com ele. Seus pais, que eram membros da igreja, da sinagoga, frequentavam
mas não tinha um filho conhecido, mesmo sendo deficiente visual, vão lá e respondem a pergunta que é feita. Os pais faziam parte. O filho fazia parte. A igreja não conhecia. Desprezado. Quantos são desprezados por mim e por você? Quantos sofrem acepção e indiferença porque estão à margem? Há um outro aspecto do relacionamento dele com os religiosos ou com a religião. Ele cria nessa religião. Ele conhecia essa religião. Veja o verso de número 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Ele sabia o que era um profeta. Um profeta era um homem de Deus, alguém que poderia fazer coisas que apenas Deus daria capacidade para ele fazer, e ele foi curado. Então, ele entende, ele sabe, ele conhece a religião da qual ele faz parte. A resposta dele indica a crença de que a pessoa que o curara só pode ser alguém vindo da parte de Deus. E quando ele, conhecendo a história do Antigo Testamento, lembra que Eliseu e Elias curaram, então ele faz uma relação. Ele é profeta. Profeta era uma forma de chamar um homem de Deus. A mulher samaritana já chamou Jesus de profeta. Veja que nos versos de 31 a 33, quando ele vai dizer, quase que ensinando aos religiosos aquilo que eles não estavam conseguindo enxergar, ele faz uma declaração do que ele crê acerca da pessoa de Deus e daquilo que Deus faz. Verso 31. Sabemos, e ele inclui os religiosos, que Deus não atende pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Então, as expressões que ele usa são de quem conhece a religião da qual faz parte, o judaísmo, conduzida pelos fariseus. Agora, o fato dele crer nessa religião não o pudera libertar da cegueira espiritual. Nem da física, óbvio, mas nem da cegueira espiritual. Que ele vai se libertando dela ao longo dos encontros. O encontro final é com a pessoa de Jesus, nos versos de 35 a 41, que nós veremos no próximo domingo. Mas ele vai num crescente, e a gente vai ver isso daqui a pouco com mais atenção. O que acontece com esse homem, no relacionamento com os religiosos, antes do milagre? Ele era desprezado, mas ele conhecia. Imagine que ele ficava sentado perto do templo, perto da sinagoga, pedindo esmolas e ouvindo o que aqueles homens falavam, debatiam, liam sobre as Escrituras Sagradas. Isso tudo foi ficando guardado em seu coração. E ele pode agora confrontar esses homens e dizer: espera aí, como que um pecador faria o que fez comigo? Somente um homem vindo da parte de Deus poderia fazer o que ele fez comigo. Então vocês estão errados. Ele não é pecador, ele é profeta. Como que nós podemos agora ver o relacionamento desse homem com os religiosos ou com a religião depois que ele é alvo do milagre de Jesus? A coisa piora. Primeiro a gente vê que ele sofre com o legalismo desses homens. Legalismo é aquele que defende a lei a todo custo acima de qualquer outra coisa, e que somente a obediência dessa lei é que deve ser cumprida. Veja o verso de número 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Os fariseus estão se levantando contra o que Jesus fez, porque Jesus fez no sábado. E é interessante a gente observar no verso 13: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. O povo, que nos versos, a partir do verso de número 8, os vizinhos, os amigos, os conhecidos, que queriam entender como que ele tinha sido curado, mas que se preocupam porque a cura foi no sábado, levam o ex-cego para os fariseus. E os fariseus, em vez de fazerem festa, dar glória a Deus, um homem que nunca enxergou, agora pode enxergar, pode ver as maravilhas de Deus, o Yahvé, Criador de todas as coisas, o que abriu o mar vermelho, o que
salvou-nos da escravidão do Egito, aquele que fez uma aliança eterna com o seu povo, em vez de se alegrarem, eles estão preocupados com o fato de que esse homem, eles nem falam o nome dele, se você prestar atenção, não há menção dos fariseus do nome Jesus, é esse homem, aquele homem. Estão muito mais preocupados com a lei. Ignoravam completamente o milagre e queriam descobrir por que aquele homem fez naquele dia. E uma vez que ele fez, ele é pecador. Não conseguiam ver a graça. Não conseguiam ver a bondade de Deus em curar um homem da sua cegueira de nascença. Mas estavam preocupados com a obediência estrita da lei. Por quê? Eles entendiam que somente a obediência estrita da lei traria o Messias. E qualquer pessoa que descumprisse a lei estaria interferindo naquilo que Deus tinha prometido. Esse homem sofria, ele passa a sofrer, e ele vai ser perguntado, e vai ser o tempo todo confrontado. Por quê? Porque Jesus não poderia ser confessado como Messias. Eles estavam com um problema terrível se Jesus fosse realmente confirmado como Messias. Então, eles já tinham, inclusive, veja no verso de número 22, eles tinham determinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Então, esse homem é alvo de legalismo. Esse homem confronta a religião com a graça de Deus. No verso de número 25, ele diz: se esse homem é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu não sei se ele é pecador. E no final ele vai dizer, não tem como ele ser pecador pelo que ele fez. Era impossível não concluir o milagre na vida dele. Eu experimentei um milagre, e não tem como vocês negarem isso. Então, o homem confronta agora os religiosos com a graça de Deus. Eu fui alvo da graça, eu não fiz nada. Eu estava lá sentado, ouvi Jesus com os discípulos perguntando se eu era pecador, se meus pais tinham pecado para eu ser cego de nascença, e de repente Jesus disse que o problema não era nem com meus pais, nem comigo. O problema existia para que Deus recebesse honra e glória por aquilo que seria feito. E aí ele passou lodo nos meus olhos, mandou eu caminhar longe pra caramba, e lá eu lavo os olhos e comecei a enxergar. E eu fico imaginando a alegria desse homem enxergando água pela primeira vez, no poço de Siloé. E ele vendo as pessoas e as aves, e relacionando o som das vozes com as fisionomias. É motivo de muita alegria, é graça. E ele vai brigar com unhas e dentes contra a religião que diz o problema é que esse milagre é feito por um pecador. Uma certeza esse homem tinha pelo conhecimento da palavra de Deus. Ele já tinha ouvido, provavelmente, Isaías 42, 6 e 7, que diz o seguinte: Deus falando acerca de Jesus, o servo enviado a nós. Eu, o Senhor Yahvé, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse milagre era um testemunho de que Jesus era o Messias, por causa das promessas. E os fariseus conheciam a palavra de Deus. Então eles tinham que fazer de tudo para não ser verdade o que estava diante deles. Esse homem percebe que os religiosos estavam apenas preocupados com eles mesmos. Eles não estavam preocupados com a alegria dele, nem de usar isso para um avivamento espiritual na sinagoga. Eles estavam preocupados em desmentir o milagre. Eles não querem a verdade, pelo contrário. Eles querem envolver o ex-cego de tal maneira que ele não consiga continuar ratificando. Eu sou alvo do milagre. Eu era cego, sim, e estou vendo. O relacionamento desse homem curado provoca choque nas convicções dos fariseus. Ele coloca eles em conflito, no verso 16. Uns creem que o homem não é de Deus porque fez um milagre no sábado, isso era proibido. Outros ficam na dúvida, como que um homem que é pecador,
que não cumpre a lei pode fazer um sinal desse? Se só Deus pode dar capacidade para o homem fazer isso. No verso de número 30, até o 33, que nós já lemos, ele reflete caráter, ousadia, intrepidez, inteligência, e expressa tudo aquilo que ele cria, que a convicção vai crescendo no coração dele contra aqueles homens. Mostra habilidade em defender-se, coragem, ele não se abala com o confronto, não teme a ostentação do conhecimento daqueles homens que dizem, veja o verso de número 29, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos, ou mais este, nem sabemos de onde é. Interessante, depois anota aí para você ler depois, voltar um pouquinho, João 5,46, Jesus vai confrontar, falar assim, olha, é o seguinte, se vocês creem em Moisés, então vocês deveriam crer em mim, porque Moisés falou de mim. Então esses homens estão perdidos e o curado, muito mais inteligente que eles, usa a mesma expressão deles no verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Esse homem, com toda a humildade e conhecimento que ele tem das escrituras que ele ouviu e aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, confronta esses homens e coloca esses homens diante das suas convicções, como que balançando o alicerce que eles tinham. E o que acontece quando geralmente a gente não tem mais argumento? A gente expulsa da sinagoga, que é o que acontece no final do verso 34. Acabam os argumentos deles, então não tem outro jeito, vão ter que expulsar, excomungar esse homem. Por quê? Que motivo? Mas antes da gente chegar lá, ele é desprezado totalmente por aqueles que deveriam amá-lo, ensiná-lo a palavra de Deus, ensiná-lo a amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, o mandamento que eles defendiam e obedeciam. O orgulho impede esses homens religiosos de ver o ser humano e perceber e reconhecer o valor do outro. O orgulho desses homens impedem que eles vejam o milagre de Deus e se alegrem com aquele homem. O orgulho, sendo esse elevado conceito de si mesmo, um alto sentimento de soberba, impedem que esses homens adorem o verdadeiro Deus. Por isso que no final do capítulo, Jesus vai dizer que eles são cegos. O fato do homem curado não concordar com os religiosos vai levá-lo à expulsão. A expressão "e o expulsaram" não é simplesmente colocaram para fora da sinagoga, espaço físico. Significa que ele foi excomungado. Significa que ele não faz mais parte da comunidade judaica. Significa que ele não faz mais parte daquela sinagoga naquele lugar. Ele é literalmente excluído da membresia daquela igreja. Isso trazia prejuízos grandes. Na área social, ele não tinha mais agora, não pertencia àquela comunidade da fé. E aqueles que faziam parte olhavam para ele agora com desprezo. Então ele não fazia mais parte do povo de Israel, que era o povo que adorava, que ouvia a Deus na sinagoga. Há um prejuízo econômico, porque a sinagoga também provia recursos para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Ok, ele agora não precisa mais disso. Há um prejuízo agora religioso do ponto de vista positivo. A sinagoga era o lugar onde se ouvia a pregação da palavra de Deus. Era o lugar onde tinha a escritura para ser lida, e ele podia ser alvo da leitura, do entendimento da vontade de Deus. Era o lugar de oração. Lembrem-se, estamos no século I, não tem Bíblia para todo mundo, como você tem um monte em casa, no seu smartphone, inúmeras versões. Então era um lugar importante para ele estar, para ouvir acerca de Deus. Para o judeu, depois da morte, ser expulso da sinagoga era a pior coisa da vida. A pior coisa da vida era morrer. A segunda, ser expulso da sinagoga. Então veja o impacto disso na vida desse homem e da sua família, dos seus pais. Agora tem algo muito positivo nesse embate desse homem com os religiosos. Quanto mais eles perguntam, quanto mais eles questionam, mais eles vão aproximando esse homem da verdade acerca de Jesus. Veja aí comigo,
Verso de número 11, quando perguntam para ele, quem fez isso com você? Ele responde, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Verso de número 15, ele diz, quando eles perguntam, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Até aqui, Jesus é um homem. Verso 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Agora ele já não é mais um simples homem, ele é profeta, um homem de Deus. Eles continuam perguntando, futucando, atrapalhando, querendo tirar isso da cabeça dele. Olha como ele responde no verso 27. Já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Agora, o ex-cego já se vê como discípulo de Jesus. Ele já se vê um seguidor desse profeta. E olha comigo no verso 33, mas do 30 ao 33 seria o contexto todo. No verso 33 ele declara, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Então agora, ele não é mais apenas um homem, não é apenas um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um enviado de Deus. Para depois ele confessar Jesus como seu Senhor, e a gente vai ver isso no próximo domingo. Para a gente concluir, quero fazer 3 aplicações. Primeiro, religioso ou religião sempre vai usar o medo para conseguir os seus objetivos. O religioso ou a religião sempre vai usar o medo para conseguir os seus objetivos. Veja comigo. Os vizinhos levam o ex-cego aos fariseus porque eles tinham medo. Medo de quê? De serem expulsos da sinagoga por estarem agora diante de um homem que tinha sido alvo do milagre. Os pais tinham medo, verso 22, dos judeus, porque se eles dissessem que o filho tinha sido curado por Jesus, eles seriam expulsos das sinagogas. Muitas autoridades criam em Jesus, mas não confessavam por medo. João 12, 42. O medo dos judeus, ou o judeu provocando medo, é um tema frequente em João, bem como das pessoas, que muitos não falavam abertamente sobre Jesus por medo dos fariseus. Queridos, Jesus avisou os discípulos, capítulo 16, verso 2, que eles seriam expulsos da sinagoga. A religião ou os religiosos, ainda hoje, têm conseguido seus objetivos mediante a imposição de medo. Veja quantas religiões no mundo conseguem adeptos porque os colocam diante de uma situação de que, se eu não fizer, eu vou sofrer. E o medo faz com que elas permaneçam fiéis. E aqui nós vemos os religiosos tentando impor medo sobre esse homem, mas não tinha mais, ele não tinha mais medo. Ele não tinha mais medo. O coração dele já era tomado por Jesus Cristo, sem tê-lo visto. Somente por ter sido alvo do milagre e por refletir sobre quem ele era, conforme os fariseus iam perguntando a ele. Esse é um bom momento para a gente olhar para o nosso coração. De que você tem medo? De que você tem medo? Você tem medo do testemunho do Evangelho? Por causa daquilo que vão falar de você? Você tem medo de confessar que você é de Jesus, pertence a Jesus, é um crente, porque tem medo do que os outros vão falar de você? Ainda, você não confessou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador porque você tem medo da reação das pessoas? Não precisa ter medo. Não precisa. Porque com Jesus, as implicações de uma nova vida são muito acima de toda e qualquer resistência por parte das pessoas, seja achar que você é um fanático, seja achar que você é bobo, é imbecil, é ignorante, como muitos dizem por aí. Não tenha medo. Esse homem não teve medo de ser expulso da sinagoga.
porque ele sabia o que estava acontecendo na sua vida, ele tinha uma pessoa agora em quem ele cria. Segunda aplicação para a gente. O religioso, ou a religião, não conduz ninguém à salvação. O religioso não conduz ninguém à salvação. Pelo contrário, impõe peso à obediência à lei. É só isso que eles fazem. Só isso. O verso 34, esses religiosos legalistas não suportam a graça de Deus, não suportam mais ouvir que Jesus fez um milagre e que Jesus é o Messias e que, como Messias, ele veio e está confrontando a lei deles. Então, o jeito é expulsar. Se você se lembrar, Jesus, em Lucas 15, conta uma parábola de 2 filhos e ele confronta os religiosos, dizendo que eles são perdidos, mesmo estando em casa, falando do filho mais velho. Enquanto esse homem curado insistia na manifestação graciosa da cura de Jesus sobre a sua vida, eles resistiam àquela verdade e o expulsa. O homem, ex-cego, não se encontrava salvo por entender e se dedicar à religião, mas porque ele creu em Jesus e foi num crescente, um homem, um profeta, um homem de Deus, o Messias, vindo da parte de Deus. O que salva é a fé, é a entrega a Jesus Cristo, a união com Ele, que me dá uma nova vida. É isso que salva. E esse homem está experimentando isso, por isso tamanha intrepidez. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. E é isso que está acontecendo. Esses religiosos, sobre eles permanecerá a ira de Deus. Para esse homem que recebeu vida eterna, salvação em Cristo Jesus. E por último, a graça de Deus, ela é manifesta a todas as pessoas, inclusive os religiosos. Primeiro, porque esse ex-cego era um religioso. Era alguém que seguia a religião. No entanto, foi alvo do milagre e foi crescendo no seu entendimento de quem era Jesus e da obra de Jesus na vida dele, e então entrega a sua vida a Cristo. E passa a ser um discípulo de Cristo. Sem nem encontrar com Cristo, ele já diz que é um discípulo de Cristo, como nós vimos aqui no verso de número 27. Esse verso, os 2, 27 e 28, mostra esse homem já curado, deixando a religião e se tornando um seguidor de Cristo. Eu vou ler de novo. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha a afirmação dos fariseus. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Então ele já dá testemunho de que é discípulo de Jesus sem nem ter encontrado pessoalmente com Jesus, visivelmente. Jesus encontrou com ele e ele nem sabia quem era Jesus quando ele encontra aqui depois, a partir do verso 35. A graça de Deus, então, como conteúdo do Evangelho, é para todos. E essa graça está sendo manifestada pelo testemunho desse homem no confronto com os religiosos, e eles não se dobram. Pelo menos aqui a gente não vê nenhum. Mais para frente a gente vai ver que alguns judeus, fariseus, criam, ficavam escondidinhos, mas criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade é porque já foi alvo de um encontro com Cristo, do milagre de Cristo na sua vida. É o que a gente vê na vida desse homem. Então a graça de Deus é para todos. A graça é para todos. A graça salvífica, a graça especial, é para quem Deus escolheu. E Deus manifesta essa graça. A graça comum a todos e oferecia a esses homens. Queridos, o milagre de Jesus deveria levar todos os fariseus a reconhecerem que ele é o Messias, vindo da parte de Deus, como promessa do Pai na aliança, e eles deveriam crer nele e entregar a vida a ele. Esses homens tinham um grande zelo. O fariseu tinha um grande zelo com a lei de Deus, mas acaba se tornando um falso zelo quando eles examinam a lei nos mínimos detalhes e não conseguem enxergar a graça por sobre ela. Não conseguem enxergar que a graça designou a lei como meio para eu ser levado a Jesus Cristo, reconhecendo-me como pecador impossibilitado de cumprir a lei, e aí me unir a Cristo para que Ele, que cumpriu, possa aplicar a justiça na minha vida. Bem,
a gente precisa terminar isso aqui com uma pergunta, que eu coloquei no início como uma afirmação. O nosso relacionamento com Deus é fundamentado na religião, na lei, na minha performance, no meu desempenho, ou é fundamentado na graça, na maravilhosa graça que começamos esse culto ouvindo? Os fariseus entendiam que o relacionamento com Deus era fundamentado na lei. Não pode curar no sábado. Curou no sábado é pecador. Se tivesse como anular o pecado, eles teriam anulado. Anulado o milagre, eles teriam anulado. Mas era impossível. Como negar? Eles tentaram. É você mesmo? Você era cego de nascença? Chama os pais. Era cego de nascença? Não, não pode ser. O que aconteceu na sua vida? Esse homem, curado da sua cegueira espiritual, não apenas física, ele começa a ter um relacionamento com Jesus Cristo a partir da graça. Ele confia naquilo que Jesus fez, nele e por ele. Jesus foi ao encontro desse cego e o curou gratuitamente, fisicamente. A partir daquele momento, ele começa a pensar sobre ele, pensar sobre o relacionamento com a sociedade, com os religiosos, e ele então é curado emocionalmente e é salvo, se torna discípulo. Mas existe ainda a necessidade de um encontro onde ele vai confessar Jesus como seu Senhor e adorá-lo. Isso vai acontecer nos versos de 35 a 41, que nós vamos ver na próxima semana. Mas esse homem dá um testemunho para mim e para você de que não há como viver a vida neste mundo de maneira correta a não ser unido a Jesus Cristo, sendo discípulo dele. Ele confronta os fariseus. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você que já é um crente, um discípulo de Jesus, que já foi impactado pela verdade do Evangelho, que teve um encontro com a graça, porque você não fez nada por merecer salvação. O que é que você precisa aplicar na sua vida a partir do que Jesus falou ao seu coração nessa noite? Queridos, é preciso sondar continuamente o coração, porque tantas vezes nos declaramos salvos pela graça, mas vivemos nossos relacionamentos com Deus, com o outro, fundamentados na lei. E a gente acha que é o que a gente faz para Deus que nos dá direito às bênçãos de Deus. E quando não acontece, a gente fica com raiva de Deus. Deus é soberano. E Ele faz do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, para a glória dEle somente. Você que já pertence a Cristo, peça ao Espírito para sondar o seu coração e te mostrar se existem em você atitudes religiosas. No trato com o irmão, você exige perfeição do seu irmão não pode errar com você, contra você? Então você não está vivendo um relacionamento baseado na graça. Você vive um relacionamento baseado na lei. Ele não pode fazer um milagre no sábado. Ele não pode errar comigo. Ele não pode seguir por esse caminho. E aí você pega e expulsa da sua vida. Como andam os seus relacionamentos? Fundamentados na lei ou na graça? Mas eu tenho uma palavra para você que talvez esteja aqui nessa noite ou ouvindo essa mensagem. Talvez Jesus ainda não seja o Senhor da sua vida, você não seja um discípulo dele. E você ainda está tentando entender o seu lugar nesse mundo. E você tem buscado na religião uma resposta. Eu quero dizer para você que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, mostra que você não consegue cumprir, mas que Jesus já cumpriu, porque Ele foi homem perfeito que não pecou. E é Ele que te chama para que você entregue a sua vida, e Ele quer te dar salvação. Ele quer lhe conduzir ao cumprimento da lei para a glória de Deus. E você precisa se arrepender dessa altivez de que acha que pode fazer as coisas e exigir de Deus salvação.
Eu faço, eu dou, eu contribuo, eu ajudo. Então, Deus, o Senhor tem que me aceitar. Arrependa-se disso. E confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba a salvação gratuita que Ele te dá. Basta que você entregue a sua vida a Ele. E não tenha medo de dizer isso depois para as pessoas. O que impõe medo é a religião. A graça, ela vai te libertar de todo medo. Ela vai tomar o seu coração de tal maneira que você vai andar rindo à toa, sem motivo, quando você compreender o grande amor de Deus por você. Pai, não fosse o grande amor do Senhor por nós, não fosse essa maravilhosa graça da qual ouvimos e cantamos nessa noite, não fosse esse testemunho tão belo de um homem que encontrou-se com Cristo, recebeu o milagre da cura da cegueira, não apenas física, mas espiritual, não estaríamos aqui. Nós que já somos teus, que pertencemos a ti. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, conduze-nos de forma a vivermos confiados na graça, não na lei, não na nossa performance daquilo que fazemos ou como fazemos, não no desempenho que batemos no peito e nos orgulhamos. Livra-nos disso. Nós queremos confiar na graça de Jesus, que fez tudo por nós na cruz. E queremos caminhar com alegria, com leveza de vida. Isso não significa, Pai, que nós vamos nos entregar ao pecado, pelo contrário, isso significa que nós vamos lutar muito mais ferrenhamente contra ele, porque estamos constrangidos por tamanha graça e amor. Eu quero te agradecer, Pai, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Fé que não vem de nós, vem do Senhor. E não é por obra nenhuma para que nós não nos gloriemos, mas que o Senhor receba a glória. E tudo isso para que a gente viva de uma maneira que o Senhor seja conhecido através de nós. Que pessoas vejam Cristo através de nós. Obrigado pelo privilégio de vivermos pela graça e não pela lei. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.